No coração gelado das sagas nórdicas e no calor das fogueiras que iluminavam os longos invernos vikings, um nome resplandece com a força de 1000 espadas e a beleza de uma aurora boreal. Lagertha. Para muitos, sua imagem é inseparável do brilho das lâminas e do rugido da batalha. Uma guerreira que se erguia lado a lado com os homens, desafiando a própria morte com um sorriso nos lábios. Filmes, séries de televisão e livros a pintaram como a epítome da mulher viking, uma líder destemida, a donzela escudo que jamais se dobrava. Mas o que aconteceria se o véu da lenda fosse erguido? Se a verdade por trás do mito fosse mais complexa, mais ambígua, talvez até mais surpreendente do que qualquer ficção poderia criar? A história real de Lagertha é um dos maiores mistérios da era viking, um que mistura fatos históricos com a névoa da poesia e do imaginário popular. A pergunta que ecoa através dos séculos é simples, mas profundamente intrigante. Lagertha realmente existiu? Ou seria ela apenas uma invenção, um arquétipo forjado para inspirar, para aterrorizar ou para dar forma a ideais que a própria história real não poderia entregar? Neste vídeo, não nos contentaremos com as respostas fáceis. Mergulharemos nas fontes antigas, nas crônicas latinas e nas sagas islandesas que a mencionam, buscando pistas em cada linha, em cada palavra. Desenterraremos as evidências arqueológicas que podem sustentar ou derrubar a ideia das Skjaldmeyjar, as lendárias donzelas escudo, e analisaremos como a figura de Lagertha evoluiu ao longo do tempo, de uma possível figura histórica a um ícone cultural. Não será uma jornada simples, encontraremos lacunas, contradições e o eco de vozes que se perderam no tempo, mas a busca pela verdade é o que nos impulsiona. Prepare-se para uma investigação que desafiará suas percepções e o levará para o centro do debate sobre uma das mais carismáticas e enigmáticas guerreiras vikings. Veremos as possíveis inspirações para sua lenda, o impacto que ela teve na cultura viking e como sua figura continua a fascinar o mundo até hoje. Se você está pronto para desvendar o mistério de Lagertha, para ir além do que contaram e descobrir o que realmente os pergaminhos antigos revelam sobre ela, deixe seu like agora e inscreva-se neste canal. Juntos, embarcaremos nesta saga que promete desenterrar as verdades esquecidas e questionar a própria essência da lenda, as sagas antigas, onde a lenda de Lagertha começa. Para desvendar o mistério de Lagertha, precisamos ir direto à fonte mais antiga e crucial que a menciona, as sagas nórdicas. Mais especificamente, a história de Lagertha é encontrada principalmente em uma obra do século XII, escrita por um historiador dinamarquês chamado Saxo Grammaticus, em sua monumental Gesta Danorum, Os Feitos dos Danos. É nesta crônica latina que Lagertha, ou Latgertha, como ele a nomeia, faz sua primeira e mais notável aparição. Saxo a descreve como uma talentosa e corajosa Skjaldmey, uma donzela escudo que lutou ao lado de Ragnar Lothbrok. É ele quem nos dá os detalhes que solidificaram sua imagem na cultura popular. Sua origem, sua primeira aparição em batalha para ajudar Ragnar a vingar a morte de seu avô, sua perícia com a espada e seu casamento turbulento com o lendário viking. No entanto, é vital lembrar o contexto em que Saxo escreveu. Sua obra não era uma reportagem jornalística, era uma compilação de lendas, genealogias reais e histórias que tinham o objetivo de glorificar a história dinamarquesa, misturando o que era real com o que era mítico. Saxo Grammaticus narra a história de como Ragnar Lothbrok, após a morte de seu avô Siward, atacou o rei sueco Frö. As mulheres, que haviam sido abusadas pelo rei sueco, apareceram vestidas como homens e lutaram na vanguarda do exército. Entre elas, Saxo destaca uma mulher de espírito viril chamada Latgertha, uma amazona, termo que ele usa para descrever as guerreiras, de grande coragem, com seus cabelos soltos caindo sobre os ombros. Sua bravura inspirou a vitória de Ragnar, e ele, impressionado, a buscou como esposa. Essa descrição é a pedra fundamental para a lenda da escudeira que conhecemos, mas o texto de Saxo é a única fonte antiga que detalha a vida de Lagertha de forma tão proeminente e específica. Isso levanta a primeira e mais importante questão. Se ela foi uma figura tão notável, por que não há outras sagas ou crônicas independentes que corroborem sua existência ou que forneçam mais detalhes sobre suas façanhas? A singularidade da fonte de Saxo nos força a abordá-la com um olhar crítico e investigativo. Ele era um erudito que vivia séculos depois dos eventos que descrevia, e sua metodologia era a de um compilador de tradições orais e escritas, nem sempre com a precisão histórica que esperamos hoje. Muitos estudiosos modernos veem a Lagertha de Saxo como uma figura literária, talvez inspirada em alguma velva ou mulher forte da era viking, mas mais provavelmente uma criação para engrandecer
para a narrativa de Ragnar e adicionar um elemento dramático e heróico. A ausência de Lagertha em outras sagas de Ragnar, que são numerosas e detalhadas sobre suas esposas e filhos, é um silêncio ensurdecedor. Esse silêncio, por si só, é uma evidência que não pode ser ignorada. É nas páginas da Gesta Danorum que a lenda nasce, mas é também ali que as primeiras sementes da dúvida sobre sua existência histórica são plantadas, nos obrigando a cavar mais fundo para separar o fio da ficção da teia da verdade. O fenômeno das Skjaldmeyjar, guerreiras da lenda ou da realidade. Se a figura de Lagertha, como narrada por Saxo Grammaticus, nos faz questionar sua existência individual, a discussão se expande para um fenômeno muito mais amplo e fascinante na era viking. As Skjaldmeyjar, ou donzelas escudo. Essas lendárias guerreiras, mulheres que empunhavam espadas e escudos ao lado dos homens, são um pilar do imaginário viking, mas elas eram apenas criações poéticas, metáforas de coragem feminina, ou realmente existiram nos campos de batalha da Escandinávia antiga. A questão das Skjaldmeyjar é central para entender se a lenda de Lagertha tinha um fundo de verdade, ou se ela era puramente uma idealização heróica. As sagas estão repletas de contos sobre mulheres que lutaram, que lideraram e que eram tão temidas quanto os mais bravos dos berserkers. Mas, novamente, a linha entre a história e o mito é muitas vezes tênue. As fontes literárias nórdicas, além de Saxo, oferecem outros vislumbres dessas guerreiras. A saga de Hervor e Heidrek, por exemplo, narra a história de Hervor, uma mulher que escolheu a vida de guerreira, resgatou uma espada mágica amaldiçoada e liderou exércitos. Outras sagas mencionam mulheres que tomavam as armas em momentos de necessidade ou em defesa de suas famílias e clãs. Essas narrativas, embora parte de um rico corpo de literatura que não era estritamente histórico, mostram que a ideia de uma mulher lutando era, no mínimo, um conceito culturalmente aceitável e até mesmo admirado no mundo viking. A coragem e a honra eram virtudes universais, não restritas apenas aos homens. No entanto, o problema reside em transformar esses contos heróicos em evidências concretas da existência generalizada de mulheres guerreiras em exércitos regulares, como a imagem popular de Lagertha sugere. Aqui, a arqueologia entra em campo para nos ajudar a separar o fato da ficção. Por muito tempo, a ideia das donzelas escudo foi amplamente descartada por historiadores como um mero elemento literário. Contudo, descobertas recentes começaram a abalar essa certeza. O caso mais famoso é a tumba de Birka, na Suécia, descoberta no século XIX, que por décadas foi considerada a sepultura de um guerreiro viking de alta patente. Análises de DNA de 2017 revelaram, para a surpresa de muitos, que o esqueleto pertencia a uma mulher. Rodeada por armas, cavalos e peças de um jogo de estratégia, essa mulher em Birka se tornou a evidência mais robusta até hoje de uma possível Skjaldmey. Outras descobertas de túmulos femininos com armamentos também surgiram, embora com interpretações mais cautelosas. Essas evidências não provam que toda mulher viking era uma guerreira, ou que existiam legiões de donzelas escudo como as retratadas na ficção, mas elas abrem a porta para a possibilidade real de que algumas mulheres, em situações específicas ou por sua própria escolha, assumiam o papel de guerreiras. A lenda de Lagertha, portanto, pode ter sido inspirada por essas figuras reais, mulheres excepcionais que desafiaram as expectativas de seu tempo e cuja coragem ecoou através dos séculos, transformando-as em mitos poderosos. O poder silencioso. Mulheres na sociedade viking além da espada. Para entender se Lagertha e as Skjaldmeyjar eram apenas figuras de contos épicos ou se tinham um reflexo na realidade, é essencial mergulhar no dia a dia da mulher viking. Longe da imagem simplificada de uma sociedade brutal, onde apenas os homens tinham voz e poder, a era viking oferecia às suas mulheres um grau de autonomia e influência raramente visto em outras culturas medievais. Não se tratava apenas de empunhar a espada, embora, como vimos, essa possibilidade existisse. O poder da mulher viking era muitas vezes mais sutil, porém profundamente arraigado na estrutura social, familiar e econômica. Elas eram as guardiãs do lar, as administradoras das propriedades na ausência dos homens e, em muitos aspectos, as verdadeiras sustentadoras da comunidade. No ambiente doméstico, que para os vikings era o centro de sua existência, a mulher detinha uma autoridade considerável. Ela guardava as chaves da casa, um símbolo de seu domínio sobre a propriedade e os bens. Na ausência do marido, era a esposa quem gerenciava a fazenda, cuidava dos animais, supervisionava os escravos e garantia que a família e o clã sobrevivessem aos rigores do inverno ou às longas ausências dos homens em expedições. Essa responsabilidade
prática se traduzia em respeito e uma forma de poder. Mulheres vikings podiam possuir terras, herdar bens e até mesmo buscar o divórcio, um direito extraordinário para a época. Embora a sociedade fosse patriarcal e a figura do homem chefe de família fosse central, a estabilidade e a prosperidade do clã dependiam fundamentalmente da capacidade e da inteligência da mulher. Além do lar, a influência feminina se estendia para o comércio e, em alguns casos, para as esferas religiosas e místicas. Mercadoras vikings, conhecidas como Kalpkonur, viajavam e negociavam em mercados distantes, mostrando uma independência econômica e uma capacidade de empreendedorismo que desmistifica a ideia de que a mulher viking era apenas confinada às tarefas domésticas. No âmbito espiritual, as veuvas, profetisas e praticantes de magia, como já mencionamos em outros contextos, eram mulheres de imenso poder e prestígio, capazes de influenciar decisões de reis e guerreiros. Elas representavam uma forma diferente de força, uma que vinha da sabedoria, da conexão com o sobrenatural e da capacidade de moldar o destino. Assim, a sociedade viking, embora glorificasse a força física e a conquista masculina, também valorizava e dependia de um espectro mais amplo de habilidades e poderes femininos. Lagertha, seja ela histórica ou lendária, emerge nesse contexto como uma figura que talvez personificasse o ideal dessas mulheres multifacetadas, que de diversas maneiras eram as verdadeiras colunas que sustentavam a civilização nórdica. O casamento tumultuado, Lagertha e a sombra de Ragnar Lothbrok. No centro da lenda de Lagertha, conforme narrada por Saxo Grammaticus, está seu relacionamento com Ragnar Lothbrok, o lendário rei viking. Não era um conto de amor simples, mas uma saga repleta de paixão, traição e poder. A união deles, que começou com a admiração de Ragnar pela coragem de Lagertha no campo de batalha, rapidamente se transformou em um emaranhado de eventos que moldariam a imagem da escudeira para a posteridade. Saxo descreve como Ragnar, impressionado com a bravura de Lagertha, a procurou para se casar, mas ela, astuta, o fez passar por um teste, colocando um urso e um cão feroz em seu caminho. Ragnar superou o desafio e eles se casaram gerando filhos, incluindo um filho chamado Fridleif. Contudo, essa união não duraria para sempre, e é aqui que a narrativa de Saxo revela um lado mais complexo e até sombrio da lenda de Lagertha. Apesar da proeza de Lagertha e de sua contribuição nas batalhas, Ragnar eventualmente a abandonou em favor de Thora Borgarhjört, filha de um rei sueco, atraído por sua beleza e status. Essa traição ou rompimento mostra que mesmo uma guerreira formidável como Lagertha estava sujeita às dinâmicas de poder e às conveniências políticas da época, ou no mínimo, às conveniências narrativas de Saxo. A saga de Lagertha não termina com o abandono. Em um momento crucial, quando Ragnar estava em apuros durante uma rebelião em sua terra natal, a Noruega, e necessitava de reforços, é a própria Lagertha quem surge novamente em seu auxílio. Ela comanda uma frota de navios e um exército, mostrando uma lealdade complexa e um poder militar que transcende a mágoa pessoal. No entanto, Saxo relata que, após a vitória, Lagertha, em um ato de fria determinação, assassina um de seus novos maridos, retornando sozinha para sua terra, assumindo o controle total de seu território. Essa reviravolta final na narrativa de Saxo é a mais intrigante e a que mais solidifica a imagem de Lagertha como uma figura poderosa e independente, capaz de crueldade e cálculo político. Ela não é apenas a esposa abandonada, é a senhora que recupera seu poder e sua soberania através de meios drásticos. O assassinato de seu marido é um ato que cimenta sua autonomia, mostrando que ela não dependia mais da proteção ou do reconhecimento de um homem. Essa descrição, embora dramática e condizente com as narrativas heróicas das sagas, é o que torna sua figura tão cativante e, ao mesmo tempo, tão questionável em termos históricos. Seria esse o toque de um autor buscando criar uma personagem lendária ou um vislumbre de uma mulher real que se recusava a ser subjugada pelas expectativas da sociedade? A complexidade de seu relacionamento com Ragnar e seu destino subsequente são elementos-chave que nos fazem refletir sobre a linha tênue entre a glorificação lendária e a possível realidade de uma mulher que ousou ser senhora de seu próprio destino. Fontes de inspiração. De onde veio a imagem da Lagertha de Saxo? Aprofundando a investigação sobre a existência de Lagertha, precisamos ir além das narrativas e questionar de onde Saxo Grammaticus, vivendo séculos depois, tirou a inspiração para criar uma figura tão vívida e poderosa. É improvável que Lagertha tenha surgido do nada em sua mente. As sagas e crônicas medievais frequentemente misturavam figuras históricas reais com
com elementos míticos ou folclóricos. Assim, a Lagertha de Saxo pode ser uma fusão de diversas influências. Mulheres históricas reais que desafiaram as normas de seu tempo, deusas guerreiras da mitologia nórdica, ou até mesmo um arquétipo literário que servia a um propósito narrativo específico em sua obra. Essa busca por suas possíveis fontes de inspiração é fundamental para desvendar se ela foi um ser de carne e osso, uma divindade transformada ou uma invenção genial. Uma das teorias mais aceitas é que Lagertha pode ter sido inspirada por divindades nórdicas, especialmente as valquírias, as donzelas guerreiras que escolhiam os mortos no campo de batalha e os levavam para Valhalla, ou até mesmo a própria deusa Freyja, uma deusa que personificava tanto o amor quanto a guerra. A descrição de Saxo sobre a bravura e a ferocidade de Lagertha no combate, assim como sua beleza e seu poder sobre os homens, ecoa fortemente os atributos dessas figuras divinas. As valquírias, com seus elmos e lanças, eram a epítome da guerreira feminina idealizada, e a ideia de uma mulher mortal com características semelhantes às delas seria uma forma de engrandecer sua história e elevá-la a um patamar heróico quase divino. A mitologia nórdica era rica em exemplos de mulheres com grande força e autonomia, e Saxo, como um estudioso da tradição oral e escrita de seu tempo, certamente estaria imerso nesse imaginário. Outra possibilidade é que Lagertha seja uma euhemerização, um processo em que figuras míticas ou divindades são transformadas em personagens históricas para dar mais substância a uma crônica. Muitos personagens das sagas têm suas raízes em mitos ou em lendas que foram humanizadas ao longo do tempo. Além disso, é plausível que Saxo tenha tido conhecimento de mulheres reais que, de alguma forma, participaram de conflitos ou exerceram um poder incomum em suas comunidades. Essas figuras, mesmo que não fossem guerreiras em tempo integral como Lagertha é retratada, poderiam ter servido como um ponto de partida para a criação de uma personagem mais grandiosa e simbólica. A era viking, como vimos, oferecia um espaço para a mulher que se destacava, seja por sua liderança, sua riqueza ou sua astúcia. A Lagertha de Saxo, portanto, pode ser a soma de todas essas influências, um eco de valquírias, um toque de Freyja, a memória fragmentada de mulheres reais de poder e a pincelada artística de um cronista que buscava criar uma narrativa cativante e gloriosa para o seu povo. Guerreiras além dos fiordes, mulheres em combate em outras culturas antigas. Para contextualizar a lenda de Lagertha e a possibilidade das Skjaldmeyjar vikings, é fundamental olhar além dos gélidos fiordes escandinavos e investigar se o fenômeno das mulheres em combate era algo exclusivo do mundo nórdico ou se tinha paralelos em outras culturas da antiguidade. A história está repleta de relatos, alguns míticos, outros corroborados por evidências, de mulheres que empunharam armas, lideraram exércitos e participaram ativamente de guerras. Essa perspectiva global pode nos ajudar a entender que a ideia de uma guerreira não era uma exclusividade viking e que o imaginário de uma Lagertha poderia ter raízes em tradições mais amplas que permeavam o mundo antigo. Um dos exemplos mais famosos e estudados é o das lendárias Amazonas, as guerreiras nômades da antiga Sítia e Sarmácia, regiões que hoje abrangem partes da Ucrânia e da Rússia. Descritas por historiadores gregos como Heródoto, essas mulheres eram conhecidas por montar a cavalo, atirar com arco e lutar ferozmente. Descobertas arqueológicas de tumbas sarmatas revelaram esqueletos femininos enterrados com armas e armaduras, confirmando que, de fato, algumas mulheres nessas culturas participavam da guerra ou eram sepultadas com honras militares. Essas evidências sugerem que o mito das Amazonas tinha um fundo de verdade e que a ideia de mulheres guerreiras não era apenas uma fantasia, mas uma realidade em certas sociedades, especialmente aquelas de estilo de vida equestre e nômade. É possível que os vikings, em suas vastas viagens e contatos comerciais, tivessem ouvido ou se deparado com histórias ou mesmo com vestígios dessas tradições, o que poderia ter enriquecido seu próprio repertório de lendas de guerreiras. Além das citas, há relatos de mulheres guerreiras em diversas outras culturas. Na África, as guerreiras de Daomé, as temidas Arrose ou Amazonas do Daomé, eram uma unidade militar de elite do reino do Daomé, atual Benin, nos séculos XVIII e XIX. Na história celta, há a figura de Búdica, a rainha guerreira dos Icenos que liderou uma grande revolta contra a ocupação romana na Britânia no século I depois de Cristo.
Mesmo que os detalhes de suas vidas sejam por vezes aumentados pelas crônicas de seus inimigos, a existência dessas figuras demonstra que mulheres podiam, e em certas circunstâncias, realmente assumiam papéis militares de liderança e combate. Essas comparações não provam que Lagertha existiu, mas mostram que o conceito de uma donzela escudo não era um delírio isolado do folclore nórdico. Pelo contrário, a presença de guerreiras em diferentes culturas e épocas pode ter fortalecido a crença e a aceitação da figura da Skjaldmey no universo viking, tornando a lenda de Lagertha mais plausível como um reflexo de mulheres excepcionais que, em qualquer era e lugar, desafiaram as expectativas de gênero para se tornarem figuras de poder e combate. O veredito dos historiadores, a linha tênue entre fato e ficção de Lagertha. Após mergulharmos nas sagas, nas escavações arqueológicas e nas narrativas de guerreiras de outras culturas, chegamos ao ponto crucial da nossa investigação. Qual é o veredito da academia e dos historiadores modernos sobre a existência de Lagertha? A verdade é que, para a maioria dos estudiosos sérios da era viking, a figura de Lagertha, como a conhecemos através de Saxo Grammaticus, é amplamente considerada um personagem lendário, uma criação literária e não uma figura histórica real com evidências concretas. Essa conclusão não é arbitrária, mas fundamentada em uma análise rigorosa das fontes e do contexto. A principal razão para esse ceticismo reside na já mencionada singularidade da fonte. Saxo Grammaticus é o único a descrever Lagertha com tais detalhes e um papel tão proeminente. Se uma guerreira com a fama e as proezas atribuídas a ela realmente existisse e fosse esposa de um rei tão notório como Ragnar Lothbrok, cuja própria historicidade é debatida, mas que aparece em diversas fontes, seria de esperar que ela fosse mencionada em outras sagas islandesas, crônicas anglo-saxãs ou fontes francas contemporâneas. O silêncio dessas outras fontes é, para os historiadores, um indício poderoso de que Saxo pode ter construído a personagem para fins narrativos, talvez para complementar o perfil de Ragnar ou para personificar as qualidades heróicas da mulher viking idealizada. Além disso, a forma como Saxo descreve os eventos, com elementos fantásticos e dramáticos, muitas vezes se alinha mais com a épica e a mitologia do que com a historiografia pura. Ele vivia séculos após o período viking e tinha acesso a um conjunto de lendas orais e escritas que ele reinterpretava e compilava em sua obra. A inclusão de elementos como o teste do urso e do cão para Ragnar ou o assassinato calculado do segundo marido de Lagertha, embora adicione drama, também sugere uma licença poética que é comum em sagas, mas que diminui sua confiabilidade como registro factual. Isso não significa que Saxo estivesse mentindo. Ele estava operando dentro das convenções de sua época para contar uma história gloriosa. Portanto, embora a lenda de Lagertha seja incrivelmente cativante e tenha inspirado gerações, a cautela acadêmica nos obriga a vê-la mais como um poderoso arquétipo da mulher guerreira viking, um ideal de coragem e autonomia, do que como uma mulher de carne e osso, cujos feitos podem ser comprovados por evidências independentes e irrefutáveis. O renascimento de uma ícone, Lagertha, na cultura pop moderna. Se a Lagertha histórica permanece envolta em um véu de incerteza, a Lagertha lendária vive um renascimento espetacular na cultura popular dos nossos dias. Graças a séries de televisão, filmes, livros e videogames, a imagem da donzela escudo destemida, com seu cabelo trançado e sua espada afiada, se tornou um ícone global. A série Vikings, em particular, desempenhou um papel fundamental em catapultar Lagertha para o estrelato mundial, transformando-a na mais famosa guerreira viking para milhões de espectadores. Esse fenômeno levanta uma questão intrigante. Como uma figura cuja existência é tão debatida se tornou um símbolo tão poderoso de força feminina e resiliência na modernidade? A resposta está na capacidade da lenda de preencher um anseio por heroínas complexas e inspiradoras, mesmo que sua base histórica seja frágil. A Lagertha da cultura pop, especialmente a retratada na televisão, é uma amálgama da narrativa de Saxo Grammaticus com as exigências de um drama televisivo moderno. Ela é mostrada como uma líder forte, uma estrategista militar astuta, uma mãe amorosa e, acima de tudo, uma sobrevivente que se recusa a ser subjugada. Essa reinterpretação moderna não se prende rigidamente aos poucos detalhes fornecidos pela Gesta Danorum, mas os expande, criando uma personagem com profundidade psicológica que enfrenta traições, perdas e triunfos. Ela se torna um espelho dos ideais de empoderamento e autonomia feminina que ressoam fortemente com o público contemporâneo, transcendendo as barreiras do tempo e da cultura
aventura para se tornar um símbolo de garra e determinação. A popularidade de Lagertha nas mídias modernas é um testemunho do fascínio contínuo pelas sagas vikings e pela capacidade de seus personagens, reais ou lendários, de se adaptar e inspirar novas gerações. Essa reinvenção de Lagertha na cultura pop também tem um impacto significativo na percepção pública da era viking e do papel das mulheres nela. Embora historiadores alertem para a distinção entre ficção e fato, a imagem de Lagertha como uma guerreira forte e independente influencia a forma como as pessoas imaginam as mulheres vikings. Ela contribui para desconstruir estereótipos antigos e para despertar um interesse renovado pela pesquisa histórica sobre o verdadeiro papel feminino na sociedade nórdica. Assim, mesmo que a Lagertha de Saxo seja um mistério para a arqueologia, sua encarnação moderna garantiu que seu nome e seu espírito de luta permaneçam vivos. Ela é a prova de que as lendas têm um poder duradouro, capazes de se adaptar e inspirar, preenchendo vazios onde a história silenciosa e os registros escassos não podem alcançar, e nos lembrando que o heroísmo feminino sempre teve um lugar, real ou imaginado, no coração da humanidade. A sombra da deusa, Lagertha como eco de Idunas ou Valquírias. Aprofundando ainda mais na teia complexa que envolve a figura de Lagertha, alguns estudiosos e teóricos propõem que sua história pode não ser apenas uma invenção de saxo-gramáticos ou uma idealização de mulheres guerreiras, mas sim um eco, uma humanização ou uma euhemerização de divindades nórdicas. A linha que separa deuses, heróis e mortais nas sagas é muitas vezes fluida, e a figura de Lagertha, com sua bravura quase sobrenatural e sua capacidade de influenciar o destino de batalhas, carrega um brilho que se assemelha mais ao divino do que ao puramente humano. Essa teoria sugere que Lagertha pode ser a representação mortal de uma deusa, uma valquíria ou até mesmo uma figura mitológica que foi adaptada para caber na narrativa histórica de Ragnar Lothbrok, servindo a um propósito maior na construção da saga dinamarquesa. Uma das conexões mais fortes é com as valquírias, aquelas que escolhem os mortos no campo de batalha. As descrições de Lagertha liderando guerreiros e decidindo o rumo de confrontos, sua presença imponente e sua aura quase mágica em combate lembram diretamente o papel das valquírias na mitologia. Elas eram seres divinos ou semidivinos que, em seus cavalos alados ou sobrevoando o campo de batalha, determinavam quem viveria e quem morreria, levando os mais bravos para os salões de Odin, ou como vimos em outro vídeo aqui do canal, para o Folkvanger de Freyja. A ideia de que uma mulher mortal pudesse personificar ou mesmo ser uma dessas figuras lendárias na Terra daria um peso místico e uma profundidade religiosa à história de Lagertha. Ela não seria apenas uma guerreira, mas um instrumento do destino, uma emanação do poder divino. Outra possível conexão, embora mais controversa, é com a própria deusa Freyja. Freyja, como sabemos, é a deusa do amor, da fertilidade, da magia Seidr e, crucialmente, da guerra, que recebe metade dos caídos. As semelhanças entre os atributos de Lagertha, sua beleza, sua ferocidade em batalha, sua independência e até sua ligação com Ragnar, que muitos veem como uma figura odínica, e os de Freyja são notáveis. Saxo poderia ter tomado elementos da deusa e os injetado na personagem de Lagertha para criar uma figura feminina que representasse o ideal máximo de mulher na sociedade viking, aquela que era bela e sensual, mas também corajosa e poderosa em combate. Essa interligação entre o divino e o humano nas sagas não era incomum. A história de Lagertha, portanto, pode ser vista como uma forma de os antigos narradores darem uma face e uma história terrena a um arquétipo divino, tornando-o mais acessível e relevante para o público da era viking. Ela se tornaria a ponte entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens, uma lembrança viva do poder e da influência das figuras femininas lendárias. O poder da lenda. Por que a história de Lagertha ainda nos cativa? Depois de atravessar as brumas do tempo e os campos de batalha das sagas, questionando a existência de Lagertha e a realidade das Skjaldmeyjar, percebemos que a verdade por trás da escudeira mais famosa do mundo viking é tão ambígua quanto fascinante. Mas, independentemente de ela ter sido uma mulher de carne e osso que empunhou um machado ao lado de Ragnar Lothbrok, ou uma figura puramente literária criada para um propósito maior, o poder de sua lenda é inegável. Por que então a história de Lagertha, com todas as suas incertezas históricas,
clássicas, ainda nos cativa com tanta intensidade, ecoando através dos séculos, até ressoar vigorosamente na cultura pop de hoje? A resposta reside na capacidade atemporal de seu mito em preencher um espaço profundo na imaginação humana, um anseio por heroínas que desafiam os limites e as expectativas. A lenda de Lagertha é um testemunho da universalidade do heroísmo e da complexidade do papel feminino em sociedades antigas. Ela representa um ideal de força e independência que transcende as convenções de gênero de qualquer época. Em uma era onde as mulheres eram frequentemente relegadas a papéis domésticos ou de procriação em muitas culturas, a figura da guerreira capaz de lutar e liderar era uma quebra poderosa. A narrativa de Lagertha, mesmo que não seja um registro factual, serviu como uma inspiração, um arquétipo para a coragem, a autonomia e a capacidade de uma mulher de controlar seu próprio destino, mesmo diante das adversidades mais brutais. Ela nos lembra que, mesmo em sociedades aparentemente rígidas, existiam espaços, reais ou imaginados, para a mulher que ousava ser diferente, que ousava tomar as rédeas de sua própria vida. Além disso, a ambiguidade da história de Lagertha é o que a torna tão cativante para o público moderno. A incerteza entre fato e ficção convida à reflexão, ao debate e à investigação. Ela nos força a questionar as narrativas históricas que nos foram passadas e a buscar uma compreensão mais matizada do passado. A história de Lagertha, portanto, não é apenas sobre se ela existiu ou não. É sobre o poder das histórias em si. É sobre como as lendas se transformam e se adaptam ao longo do tempo, mantendo sua relevância e seu poder de inspiração. Ela é a personificação da resiliência, da beleza inabalável e da fúria calculada que não se curva a nada. Lagertha nos ensina que, às vezes, a verdade de uma lenda não está em sua comprovação factual, mas em sua capacidade de inflamar a imaginação, de inspirar a coragem e de manter viva a chama de um ideal que transcende a própria história, vibrando eternamente no espírito humano. O grito de guerra que a história e a lenda uniram. Nossa jornada pelos reinos da história e do mito de Lagertha nos leva a uma profunda compreensão. A verdade sobre a lendária escudeira viking não é uma resposta simples de sim ou não. Ela é, na verdade, um emaranhado complexo de fatos históricos sobre o papel das mulheres vikings, a intrigante possibilidade das donzelas escudo e a inegável força das narrativas que moldaram uma era. Lagertha transcende a discussão sobre sua existência literal para se tornar um símbolo, um eco poderoso de um tempo onde a coragem e a capacidade feminina eram reconhecidas, mesmo que muitas vezes através das lentes da lenda. Ela é a personificação da mulher viking em sua plenitude, a administradora do lar, a guardiã da família e, em alguns casos, a guerreira destemida que se lançava na batalha sem hesitação. Sua história, seja ela um registro fiel ou uma gloriosa invenção, nos revela muito sobre os ideais, os medos e as aspirações de um povo fascinante. A figura de Lagertha, portanto, convida-nos a uma reflexão mais profunda sobre como a história é contada e como os mitos são forjados. Ela nos mostra que o impacto de uma figura não se mede apenas pela comprovação factual de sua existência, mas pela ressonância de sua história, pela inspiração que ela gera e pelo espaço que ocupa na imaginação coletiva. Lagertha nos lembra que o poder feminino na era viking era multifacetado, manifestando-se tanto na liderança do lar quanto no comando de exércitos, na sabedoria das profetisas ou na fúria de uma guerreira. Ela é um grito de guerra que uniu a história e a lenda, um farol de força que ainda hoje ilumina a percepção sobre as mulheres vikings. Qual o maior legado que Lagertha nos deixa, na sua opinião? É a inspiração da guerreira, a astúcia da estrategista ou a prova de que as mulheres vikings eram muito mais do que a história oficial por vezes nos conta? Deixe seu comentário e compartilhe suas ideias. Se essa jornada épica por entre os mistérios da era viking fez seu coração pulsar mais forte, mostre seu apoio, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas expedições ao passado e ative o sino de notificações para ser o primeiro a desvendar os segredos esquecidos. Sua participação é o nosso combustível para continuar trazendo à luz as sagas que merecem ser contadas.